Urian, eu queria te perguntar sobre o dia de hoje. Foi um dia 18º dia de conflito, né? Lá no Oriente Médio, e um dia bastante específico, né? Muita coisa aconteceu. Ontem à noite, no horário deles lá de madrugada, que 2 reféns foram soltas. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, uma senhora de 79 e uma senhora de 85 anos. O presidente Macron foi se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ambos deram um recado muito explícito ao Hezbollah, né? Dizendo que fiquem atentos, que tenham calma, porque se intensificarem o que estão fazendo, vão colocar em risco a população civil do Líbano, como está acontecendo lá na faixa de Gaza, né? E houve uma reunião para buscar um acordo na ONU que terminou muito mal, né? Com Israel pedindo a renúncia do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Queria que você desse um panorama geral para a gente do dia e da sua percepção. Queria ouvir também o Diogo logo na sequência. Hoje, é claro, uma guerra é feito muito de versões, Urian. Diplomacia é feito muito de sinais, do que é dito, do que não é dito. Mas para nós, que não somos especialistas como você, e acompanhamos como jornalista, curiosos, espectadores, parece que a coisa azedou um pouco mais. Isso é fato ou é uma percepção equivocada? É certo. É uma crise institucional, identitária, de legitimidade da ONU. É uma guerra que começou... Eu até acredito que eu tenha falado isso na semana passada. Começou com uma guerra que foi diferente das 2 primeiras intifadas, né, na década de 80 e depois no começo dos anos 2000. O diferencial não é só o armamento do Hamas, mas o fator informação também que entra. Então, se há 18 dias atrás a gente viu uma guerra de informações, de narrativas entre Israel e o Hamas, essa parte, esse aspecto, isso a gente já pode falar que deixou de ser algo regional. Então começou a envolver outros atores internacionais também, como a própria ONU, outros países também, países que historicamente apoiam Israel. Então é isso que está acontecendo agora. Assim, virou uma crise no quesito informação. Sim. Aí a ONU fez questão de fazer essa reunião do Conselho de maneira aberta, justamente para virar uma guerra de narrativas também, para forçar os países a, de alguma maneira, encontrarem um consenso, mas não, porque está rachado. Então, crise de legitimidade, crise de identidade da ONU. O que o Antônio Guterres disse hoje, Diogo, para quem eventualmente não tenha visto, né? Ele disse que está profundamente preocupado com as claras violações do direito humanitário internacional que testemunhamos em Gaza. Num momento crucial como este, é vital ter princípios claros, começando pelo princípio fundamental de respeitar e proteger os civis. E aí, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, chamou o discurso de chocante. Disse o seguinte: enquanto foguetes são disparados contra toda Israel, o Conselho de Segurança, ou o secretário-geral da ONU, tinha me fugido a expressão aqui, provou conclusivamente, sem qualquer dúvida, que está completamente desligado da realidade na nossa região e que vê o massacre cometido pelo Hamas nazi-terrorista de uma forma distorcida e imoral. Ele continua até que pede a renúncia do Guterres, dizendo: peço-lhe que renuncie imediatamente. Não há qualquer justificativa ou sentido em falar com aqueles que demonstram compaixão pelas mais terríveis atrocidades cometidas contra os cidadãos de Israel e o povo judeu. Simplesmente não há palavras. Grave, né? Então, eu concordo que é uma guerra de narrativas. E a gente vê como que essa guerra vai se desenvolvendo nos fóruns internacionais. Nesse momento, a imprensa internacional e as próprias Nações Unidas pegam as suas informações a partir de autoridades do Hamas. A imprensa teve alguns dias esse episódio de confiar, como disse o New York Times, muito pesadamente nas informações do Hamas
quanto ao que teria sido aquele ataque de um míssil israelense no hospital matando 500 pessoas, que depois viram que não foi exatamente no prédio do hospital, foi num pátio, num estacionamento ao lado. O número de 500 pessoas não estava certo e principalmente não foi um míssil israelense, foi um míssil lançado do território de Gaza que estava defeituoso. Mas que o míssil não era de Israel, isso poucas horas depois já havia desconfiança, né? Havia desconfiança, mas uma revista, o New York Times, por exemplo, teve que depender do seu grupo de especialistas para chegar a essa confirmação de forma independente. Uma publicação como o Wall Street Journal perguntou a 20 think tanks especializados e aí sim chegou à conclusão de que a manchete inicial estava errada. E agora a gente vê que a gente depende também dessas informações. Quantas pessoas foram mortas nos ataques em Gaza nesse momento? O número que vem também das autoridades Hamas é de 5.000, 5.700, sendo que metade seriam crianças. Não existem formas que a gente tem agora de confirmar esses números, e isso continua sendo, acho que, o grande problema dessa guerra, porque a legitimidade dos dois lados vai depender dessas ações muito pontuais, né? Os civis estão sendo mortos de uma forma injusta e injustificada, se sim, quem está perpetrando esses atos, né? Então, nesse momento, acho que a guerra de informações é a principal. E aí vem os grandes fóruns internacionais, os grandes players internacionais que tentam colocar um peso. Afinal de contas, muitas pessoas chamaram o ataque do Hamas a Israel, matando 1.400 pessoas, de o 11 de setembro de Israel. Mas a gente sabe que o que veio depois de 11 de setembro foi a guerra do Iraque. E a guerra do Iraque tirou a legitimidade que o governo americano tinha inicialmente com relação à Al-Qaeda, né? Então Israel também precisa ter cuidado para não cair, né, não repetir esse tipo de erro e perder a legitimidade que tem hoje perante grandes atores internacionais. E o problema disso, o Rafael, o Diogo, é que é o seguinte, não é que você só perde na narrativa, né? É igual essa história do hospital. Demorou algumas horas para já haver uma mudança de posicionamento, mas foi o suficiente para você inflamar toda a população dos países árabes ao redor que começaram a protestar contra Israel, por mais que tenha sido desmentido. E algo referente a fake news, ou porque fake news talvez não seja o termo, porque as fake news elas são notícias deliberadamente falsas, mas há informações falsas que a gente já viu, inclusive aqui na história recente e atual do Brasil, é que quando as pessoas passam uma história adiante e depois mesmo que descobrem que essa informação não é verdadeira, elas não têm o trabalho de consertar isso. Então foi um pouco o que aconteceu lá. E essa só um adendo aqui, sem ser corporativista, porque eu acho que a gente embarcou mesmo num primeiro momento. Agora, Israel tinha negado, por exemplo, a autoria daquele atentado contra uma escola no Líbano, né? E depois foi desmentida por evidências que mostraram que, de fato, o artefato Cana, se eu não tiver... Eu não sei qual é a pronúncia correta do nome da cidade, é Q-A-N-A, no Líbano, né? Uma escola da ONU com crianças. Então, como costumam dizer, como diria Clarice Lispector novamente, na guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Então, assim, acho que é preciso sempre... não dá para comprar uma informação nem outra, né? Sim, mas é preciso sempre ter algum tipo de verificação independente, né? Não confiar cegamente em um dos lados. Exato, e as mentiras sempre vão existir de todos os lados, mas em alguns aspectos isso pode acabar influenciando posicionamentos de governos, e é aí que eu acho que se torna mais grave, assim, porque a região estava caminhando para um período de paz desde 2019, os acordos de Abraão foram assinados, a Arábia Saudita estava para assinar com Israel também agora, com mediação dos Estados Unidos. Então, você desestabilizar uma região dessa maneira, com base em uma informação, eu não acredito que esteja tudo descartado agora. Eu acredito que foi postergado, foi adiado, mas até mesmo porque esses países continuam dispostos a querer viver numa região de paz. Mas que faz um estrago, isso sem dúvida.